E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo no canal e o tema do vídeo de hoje é o perigo de acreditar em narrativas ou em qualquer narrativa. Basicamente, narrativa ela é uma forma como uma história ou alguma informação é contada ou é estruturada. E ela geralmente tem como objetivo influenciar a percepção da pessoa que está ouvindo. Ou seja, na maior parte das vezes, a narrativa ela é uma forma usada para transmitir uma ideia, para criar uma imagem mental ou manipular a forma como os outros veem uma situação específica. Quando você entende o poder da narrativa, você descobre que essas narrativas que a gente absorve, elas moldam o que a gente acredita, como a gente nos comporta e como a gente toma decisões. Ou seja, um dos maiores poderes que o ser humano tem é de conseguir filtrar quais são as narrativas certas, né, entre aspas, e as narrativas erradas. Porque um dos maiores poderes que o ser humano tem é justamente esse de convencer as pessoas por trás justamente da narrativa. Mas se você ainda não entendeu muito bem o que é narrativa, imagine que você está assistindo um filme ou então lembre, né, da última vez que você assistiu um filme. Geralmente a história que é contada nesse filme, né, com os personagens que muitas vezes são bem caricatos ou representam arquétipos, ou então o sexo, a idade dos personagens, né, o conflito que acontece durante o contexto do desenrolar do filme e as conclusões que acontecem também no filme, todo esse cenário que é criado e é passado através de mensagens verbais, né, dos personagens, ou então através de cenários mesmo, de formas onde a cena é feita, isso é a narrativa. Ou seja, quando você assiste um filme, o intuito que o diretor tinha em passar uma mensagem específica, quanto mais ele consegue passar essa mensagem específica, mais poderoso é a narrativa, mais poderoso é a habilidade dessa pessoa em transformar aquele filme em uma mensagem específica que vai ser transmitida para você. Mas no mundo real, a narrativa ela é um conjunto de informações ou de ideias, né, ou então de acontecimentos que são organizados de uma maneira que possa transmitir uma mensagem específica. Isso acontece basicamente todos os dias na mídia, né, nas redes sociais, na política, ou até em conversas mesmo com a sua mãe, com seu pai, ou quando você está conversando com algum amigo e quer passar alguma mensagem específica para ele. Você basicamente vai ter vários comportamentos, como deixar o ênfase em alguns momentos da sua história, né, pôr mais emoções em alguns outros momentos da história, ou então simplesmente apagar ou não contar alguns acontecimentos também dessa mesma situação. Tudo isso é para que você consiga transmitir uma mensagem específica que você deseja. E muitas pessoas pensam que quando alguém está narrando algo, né, quando alguém está falando ou contando alguma história, essa pessoa está se limitando aos fatos, ou seja, ela só está contando o que ela viu. Mas na maioria das vezes não é só isso, tá ligado? A forma como a pessoa conta os fatos, como elas são apresentados para o público, é mais importante do que os próprios fatos. Ou seja, teve um comportamento específico, teve um fato específico, duas pessoas contando, elas podem transformar aquele fato em vários níveis, né? Transformar o propósito das pessoas que estavam por trás daquela cena, transformar o objetivo, ou então a percepção de cada um dos membros daquela ação, né? Daquele fato. Então, inconscientemente, quando as pessoas conversam com as outras, né, ou falam algo, elas vão escolher as palavras, elas vão muitas vezes enfatizar certos pontos com um tom de voz, e também, como eu falei, né, eles vão omitir outras informações. E tudo isso são ferramentas para criar uma narrativa que realmente sirva para influenciar a outra pessoa. Aqui eu separei alguns pontos para você perceber os erros de algumas narrativas, né? Ou então, quando você estiver ouvindo alguma rádio, ouvindo algum jornal, ouvindo algum político, é sempre interessante você observar esses pontos aqui que eu separei para ver se realmente existe uma verdade, uma veracidade por trás do que aquela pessoa está falando e não é só um jogo de palavras feito para influenciar. E o primeiro ponto é que você precisa desenvolver uma capacidade de
crítica e de análise, né, com relação à história que é contada, ou as informações que são dadas, ou a sequência de informações que são dadas pelas outras pessoas. Até porque nem sempre, né, o que essa pessoa quer falar reflete a verdade ou então a realidade em si. Um ponto muito importante para se fazer é a verificação dos fatos. Que nem eu falei, muitas situações, quando são contadas por duas pessoas diferentes, elas vão dar ênfase em pontos totalmente diferentes. Então você tem que realmente, muitas das vezes, analisar os fatos, o que realmente aconteceu, buscar saber mais informações sobre aquilo para ver qual é a narrativa que mais se conecta com a realidade dos fatos. Então, se você receber uma informação que não é tão convincente para você, é interessante você verificar muitas vezes na internet, você verificar a opinião de outros especialistas da área para ver se aquilo realmente faz sentido. Outro ponto é a consistência interna da narrativa. Ou seja, se uma pessoa conta coisas no início de uma narrativa e no final da narrativa passa a ideia de que ele está falando completamente o oposto do início, isso também já demonstra que tem uma falha muito grande na narrativa. Um exemplo muito básico assim para quem consome conteúdo na internet, que basicamente se você está aqui você consome, né? Muitas das vezes existem muitos caras que fazem lançamentos, né? Muitos gurus ou então muitos players do mercado digital. Muitos deles eles fazem lançamentos e antigamente tinha muito essa questão de eles chamarem para o lançamento, que é para aquela semana grátis de conteúdo, eles chamam para lá e eles dizem que não vão cobrar nada, que não vão querer vender nada, só que no terceiro dia, né, ou então no segundo dia ou no quarto dia, eles vão e oferecem um produto. Depois de tanto tempo, tanta gente percebeu, né, que isso acontecia, que foi forçado a eles mesmo mudar essa estratégia no sentido de quando eles fazem um lançamento hoje, eles sempre deixam claro, ou alguns, né, principalmente os de maior valor no mercado, eles dizem que no final eles vão vender ou eles vão oferecer algum produto. E isso deixa a narrativa muito mais forte, porque quem vai assistir lá sabe que ele vai ter acesso ao conteúdo gratuito, mas que para ter acesso ao conteúdo completo ele vai pagar. Diferente do cara que fala que ele vai entregar tudo de graça, o cara entrega algum conteúdo de graça, só que depois cobra. Isso realmente não é tão interessante e causa meio que uma descredibilidade na pessoa, diferente de alguém que é sempre consistente na sua narrativa. Outro ponto é a questão da fonte da informação. Tanto a pessoa que está contando tem que ter cuidado para não entrar no ad hominem aqui, por conta que não é só porque um cara é feio, ou porque um cara é pobre, ou porque um cara, sei lá, é de algum país, ou de alguma instituição, ou de algum grupo, que ele só fala a verdade ou que ele só fala mentira, tá ligado? Você tem que analisar tanto quem tá te contando isso, como aonde foi que ele tirou essa informação. E quanto mais confiável é essa fonte de informação, melhor é para você aceitar alguma narrativa. Mas óbvio que muitos especialistas muitas vezes erram, tá ligado? E muitas pessoas que são leigas muitas vezes acertam. Então você tem que analisar a fonte da informação em diversos níveis. Quem está contando, quem foi que falou para ele, como foi que ele descobriu isso, tá ligado? Quanto tempo essa pessoa tem nessa área. Tudo isso são pontos que fazem com que você mais facilmente acredite ou não em uma narrativa. O outro ponto é a questão da omissão de informações. Como eu falei, né? Muitos caras quando faziam lançamento, eles não diziam que ia ter que pagar no final, tá ligado? Isso é uma omissão. Basicamente, ele prefere não dizer aquilo para levar o máximo de pessoas pro evento dele. Só que quando você descobre essas omissões, né, essas coisas que não são ditas, você acaba descredibilizando mais essa pessoa. Então, se alguém está contando uma história ou contando algo para você e você percebe ao longo do tempo de que ele não está contando certas informações específicas, que ele está omitindo algumas informações, é um sinal muito forte de que aquela narrativa não é tão interessante ou que tem algo estranho naquela narrativa. E outro ponto é a questão da simplificação excessiva. E isso acontece até no contexto da machosfera. Basicamente, quando se fala sobre relacionamentos, são sempre coisas muito complexas, tá ligado? Cada pessoa, cada cérebro aprende de forma diferente, de acordo com o ambiente, de acordo com tendências
comportamentais, né, por conta da personalidade da pessoa. Então, muitas das vezes, quando o conteúdo é muito simplificado, realmente você tem que ter um pé atrás antes de aceitar aquilo, tá ligado? É o que acontece também muitas vezes com o feminismo, né? Eles simplesmente botam o problema nas costas dos homens e é isso. Basicamente, elas só dizem que o problema tá todos nos homens e já era. E muitos caras da rede, muitos caras da machosfera também erram quando simplesmente dizem que o erro está nas costas totalmente da mulher. Onde, na verdade, tanto o homem quanto a mulher erram, eles vivem em mundos completamente diferentes, eles têm valores diferentes, mas não existe um mundo maior que o outro, no sentido de existe um instinto feminino e um instinto masculino. Se vocês fossem mulheres, vocês pensariam como mulheres. Se você fosse homem, você vai pensar como um homem. E isso é porque realmente são instintos, né? São formas de ver que estão totalmente ligadas à biologia e à forma como a sociedade trata os homens e as mulheres. E se você fosse mulher, você acharia que o pensamento feminino é o certo, e como você é homem, você vê o mundo de uma perspectiva bem mais masculina. Então, quando você está ouvindo uma narrativa e existe realmente uma simplificação, uma generalização muito forte, você pode ter sim um pezinho atrás ali com relação àquilo. E também é interessante você saber que o mundo não é preto e branco. Na verdade, existem muitas variações da mesma coisa. Outro ponto que é muito interessante da gente saber é como que acontece, né, essa manipulação das pessoas através da narrativa. E isso acontece porque as narrativas elas são uma ferramenta muito poderosa com relação à influência de outras pessoas. Basicamente, a gente cria toda uma sociedade baseada nas trocas de informações que a gente tem, né? Então, quando você quer influenciar alguém, você vai usar palavras, você vai usar, sei lá, imagens, você vai usar o seu comportamento, você vai usar as emoções da pessoa para você conseguir passar a forma como você pensa. Então a narrativa ela é uma ferramenta realmente muito poderosa para manipular, porque ela mexe com as emoções, ela mexe com as crenças e ela mexe com os valores das pessoas. Então, uma pessoa que vive, sei lá, tem uma família que é muito virada para o cristianismo, ela tem crenças e valores diferentes de alguém que, sei lá, é de outra religião, ou então uma pessoa que não nasceu num nicho muito religioso, tá ligado? Isso não quer dizer que a religião tem as crenças e os valores certos, tá ligado? E nem que o outro tem as crenças e os valores certos. Cada um realmente vê o mundo de um jeito diferente, porque justamente foi exposto a ambientes, a comportamentos e a dinâmicas de relacionamento que são totalmente diferentes. E eu trouxe aqui 3 pontos para você entender melhor como é que as pessoas são manipuladas pelas narrativas. O primeiro ponto é a criação do inimigo comum. Sempre que existe um grupo que põe a culpa totalmente para o outro lado, tipo, o exemplo religioso é dizer que tudo que é ruim é do demônio, tá ligado? Isso é foda porque meio que você impede a pessoa de pensar com mais profundidade. Tudo que dá problema é por causa do inimigo, entendeu? E isso tem um poder muito forte de manipular justamente por isso, porque você consegue botar todos os erros da sociedade, você consegue botar todos os erros de todas as pessoas nas costas de um grupo específico, de uma pessoa específica, de um estilo de música específico, enfim, qualquer coisa muito específica, porque acaba criando esse inimigo comum. Sem contar, né, que isso também tira totalmente a profundidade das pessoas. Mesmo pessoas que têm comportamentos que são socialmente vistos como errados, muitas das vezes essas pessoas têm comportamentos que são vistos como muito mais positivos do que uma pessoa que tem ali, que é uma pessoa que está ali em um grupo que é visto como positivo. Ou seja, não é necessariamente aonde você nasceu, qual o grupo que você faz parte, mas sim a sua perspectiva interna sobre o que você acredita e sobre o que você deseja fazer ou sobre o que você faz. Muitas das vezes você está em um grupo que é visto como inimigo comum, mas na verdade você está procurando, sei lá, se melhorar ou então ter uma vida melhor. Tipo, uma pessoa que está com uma tendência muito maior para o egoísmo, uma pessoa que se fecha, uma pessoa que não está disposta a ajudar aleatoriamente as pessoas. Ela pode ser vista como um inimigo comum da sociedade, um inimigo comum de um grupo, só que na verdade esse cara
quer melhorar as condições de vida dele para justamente, muitas vezes, melhorar a condição das pessoas que estão ao redor dele. O segundo ponto, que é muito poderoso com relação à manipulação de pessoas através da narrativa, é o apelo à emoção, né? Apelo à emocionalidade. Basicamente, quando a gente só fala em termos racionais, pode sim você convencer alguém, mas quando você usa a questão da emoção, a pessoa pode se identificar muito mais facilmente e aderir àquela ideia. Muitas das vezes, né, através da raiva, através da sensação de injustiça, essas sensações fazem com que você iniba a sua parte mais racional do cérebro e você acredite muito mais facilmente no que a pessoa está te contando. E o último ponto, com relação ao poder de manipulação de uma narrativa, é a questão da repetição constante. Todos os grupos ou todas as ideologias que ficam repetindo muito a mesma coisa, isso mais facilmente entra na cabeça das pessoas. Não estou dizendo que todo grupo que faça isso é um grupo manipulador, mas quanto mais você repete algo, mais facilmente você acredita. É tanto que tem até um ditado popular, né, que uma mentira contada 1000 vezes se transforma em verdade. E é basicamente isso. Quando você vê uma pessoa falando uma frase específica, depois outra pessoa falando a mesma frase, depois outra pessoa a mesma frase, isso entra muito mais facilmente na sua cabeça e tem um poder muito mais forte de te manipular. Então, em resumo, as narrativas elas têm um poder de moldar ou de modificar a nossa visão de mundo. Elas podem nos manipular ou nos motivar, né? Então, é preciso que você tenha uma análise e uma crítica muito forte e cuidadosa com relação ao que você escuta. E quando você entende como as narrativas são construídas ou como elas funcionam, você se torna muito mais consciente com relação a isso. Só basta você ser mais crítico, né, diante das histórias que são contadas para você no seu dia a dia. E saber que na maioria das vezes as pessoas que contam algo para você é com o objetivo de te ou manipular ou te influenciar, porque basicamente cada pessoa acredita no que ela acredita, né? Tipo, o que eu falo realmente eu acho que é verdade. E eu falo de uma forma para que você acredite que o que eu tô falando é verdade, mas porque eu acredito, entendeu? Então, a maioria das pessoas vão fazer narrativas, elas vão tentar influenciar as pessoas, porque esse é um instinto humano, de passar a forma como você vê as coisas para as outras pessoas. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho e dá uma olhada aí nos links na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo e é nóis!